Olá pessoal, olá pessoal, deixa eu ver se eu estou ao vivo aqui. Ao vivo, sim, agora eu estou ao vivo. Tudo bem, deputado Major Araújo? Deixa eu aceitá-lo aqui. Vamos lá, conectando. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? E aí, como é que o Pronto. senhor está nessa luta, nessa campanha? Estamos nos preparativos, né, professor? Agora esse momento é antecede as convenções, o registro das candidaturas, né? Mas assim, nós estamos com um exército bom, nós temos um grupo bacana de vereadores, muito um plural, né? Com mulheres, homens e que vão nos ajudar, né, tanto na campanha como depois a governar Goiânia, se a gente conseguir alcançar esse objetivo. Então, mas o senhor não tem nenhum, tem algum concorrente dentro do partido? Não, né? Já está Não, praticamente não. decidido. O nosso partido, ele, desde do início, né, nosso partido foi, nosso nome foi unanimidade, então nós não tivemos problema, não apareceu nenhuma outra alternativa, né? E de sorte que isso até contribui para que a gente tenha uma campanha mais exitosa. Eu confio nisso. Ah, então, o deputado, eu vou chamá-lo de senhor, né? Porque essa vai ser uma live assim bem espontânea. Eu vou me privar, se o senhor não importar, vou me privar de estar chamando de Vossa Excelência, né? Ah, o que é isso? E então, essa é uma live que a gente tem um canal no YouTube e o nosso canal tem 14 mil seguidores, para 15 mil seguidores. Eu sou um professor de Geografia e Atualidades e a gente tem esse programa de tentar fazer uma live por semana ou uma live por mês com todos os prefeitáveis. Essa live ela não tem nenhum motivo político, nenhuma concorrência ou vertente política, é só mesmo para tentar esclarecer nossos alunos, nossos colegas professores, a maioria do público que está com a gente nessa live são alunos e são professores, e deixar que eles escolham o melhor e dando essa oportunidade para vocês, para também poder falar diretamente com determinado segmento da sociedade, né? E a internet está nos proporcionando isso. Então, vamos começar então? Então, acho que todos já o conhecem, o senhor é de uma família de militares, né? O pai foi militar, parece que tem dois irmãos militares também, né? E hoje é um major da reserva, não é isso? Aposentado Exatamente. como policial. E a gente viu também, analisando um pouco a sua biografia e o que a gente conhece de política aí, o senhor tem como um representante, basicamente é um grande representante dos trabalhadores da segurança pública em Goiás, mais precisamente os policiais militares, a grande polícia militar. É, é, então, a live, assim, se o senhor quiser responder a pergunta do pessoal que está assistindo a gente, pode parar a qualquer hora e responder a pergunta Não, tudo deles bem. também. Professor, eu Eles, gostaria só de falar um pouco da minha trajetória e essa breve apresentação que o senhor fez. A gente não pode perder a oportunidade de fazer isso, né? Meu pai é militar, eu me espelhei nele para ingressar na Polícia Militar, que ele foi um grande policial militar, muito bem referenciado pelos colegas onde a gente passava. Então, assim, foi um policial digno e eu quis seguir os passos dele. Assim como dois irmãos meus. Nós somos 9 irmãos, eu sou goianiense,
né? Eu fui educado na escola pública. Eu gostei muito quando fui convidado para essa live com professores, porque eu fui educado na escola pública. Então uma questão assim que para mim é primordial, se eu conseguir alcançar o objetivo de ser prefeito de Goiânia, será a educação. Então, assim, eu sempre morei em bairro, eu moro hoje no setor Pelo do Vico, aliás, moro lá desde 70. Eu exerci várias funções em Goiânia, tanto funções trabalho infantil, antes de exercer funções formais, funções informais. Eu já fui engraxate, eu já fui catador de reciclável para vender como criança. 9 filhos, só meu pai trabalhando, a gente tem que se virar, professor. E depois eu exerci funções formais. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu trabalhei muito na iniciativa privada em Goiânia até conseguir passar no concurso da Polícia Militar, em várias empresas em Goiânia, e sempre estudando na escola pública desde os 11 anos de idade, dos 12 anos, perdão, trabalhando de dia e estudando à noite, pegando ônibus para ir trabalhar. Então, assim, se o senhor me perguntar de onde veio o meu projeto nasceu por vivenciar todos esses problemas desde criança e conhecer a fundo, conhecer na pele, sofrer na pele cada um desses problemas. Mas é só para terminar essa breve apresentação. Então, muito. Veio do povo, né, Major? Sim. Veio do trabalho, veio da luta, como a maioria de nós goianienses. Deputado, a gente viu que em sua trajetória política, o senhor também foi eleito a vice-prefeito de Goiânia, junto com o atual prefeito Iris Rezende. E o senhor podia falar para a gente por que o senhor abandonou o cargo de vice-prefeito? Professor, a gente é convidado, eu tinha até uma imagem que não é a real do Iris. Eu achava, como a maioria das pessoas, um grande político, enfim, e o tocador de obras, mas eu tenho a minha própria visão de Goiânia, e alimentava a atingir o objetivo de ajudar a realizar grandes anseios do povo goianiense. E eu me coloco entre esses que também gostaria de ver alguns problemas resolvidos, alguns anseios atendidos, né? E quando eu ingressei na campanha, eu tive uma série de problemas. Primeiro, o primeiro problema foi quando nós sentamos, eu acho que o senhor se lembra que tudo aconteceu assim muito rápido, há uma semana da convenção, o Iris não era candidato, aí resolveu vir com Fica Iris. É por isso que até hoje o pessoal ainda duvida, né? Sim, exatamente. Então, já não é a primeira vez que ele faz essa política. Meu partido era aliado do Iris, o Iris saiu, eu cheguei a lançar minha pré-candidatura no partido autorizado pelo presidente do meu partido, mas assim, já muito tardiamente, porque nós estávamos na véspera da convenção e ele desiste, e tudo aconteceu assim ao atropelo. Eu cheguei a lançar pré-candidatura, fiz alguns vídeos tentando informar, mandei um release para a imprensa não deu muita atenção para a minha pré-candidatura, mas eu gostaria muito de ser pré-candidato, mesmo concorrendo com eles naquele momento. Falava isso para o presidente do meu partido. Porque eu entendo que nenhum dos prefeitos que passaram, principalmente dos atuais de 33 anos para cá, quando eu ingressei na Polícia Militar, por exemplo, nenhum deles realizaram aquilo que eu gostaria e não trataram Goiânia como eu gostaria que fosse tratada. O Iris, naquele momento, ele decide voltar. O meu partido, então, se torna novamente aliado dele.
e o presidente do meu partido começa a trabalhar para que eu viesse vice. Bem, o primeiro problema, professor, foi logo em seguida. Assim que nós homologamos a chapa, antes que começassem as campanhas, nós nos sentamos para fazer o fechamento do plano de governo que estava pronto. E aí eu senti certa intolerância, certa comigo, né, com relação às sugestões que eu dava para que fizesse parte do plano de governo, relativa à segurança, por exemplo, relativa à mobilidade, ao transporte público. Eu não deixo de opinar, não adianta me chamar para fazer parte de um projeto. Só coadjuvante, né? Para ser coadjuvante não dá, eu tenho que ser protagonista, principalmente se eu for vice. Então, meu desgosto começou ali. Para completar, houve certa... eu tive um tratamento hostil dos cabeças ali da coordenação da campanha do Íris. Eles queriam chapa pura. Eles entendiam que o Íris ia morrer, e isso era corrente. Eles comentavam lá nos corredores lá, do escritório político do Íris, lá, o escritório dele até hoje, e dizia assim, ó, o Íris, rapaz, você deu sorte, o Íris vai morrer e você vai herdar a prefeitura, ele está doente. Os próprios entrevistas diziam isso. Eu não gostaria de me tornar prefeito dessa forma, jamais. Eu gostaria de ser eleito. Eu dizia isso para eles. E dizia para eles mais. Eu falei, nós vamos morrer e o Íris vai ficar aí e enterrar a gente. Você vai ver. Então, bem, eu acho ele muito saudável e tudo. Mas, assim, eu tive um tratamento muito hostil, eu não gozava da confiança deles. Várias reuniões que foram realizadas da cúpula, eu chegava e quando eu entrava para participar, a reunião encerrava. Eu nunca fui chamado para nenhuma reunião. Eu fui deixado à parte na campanha. Eu era um vice-figurante, né? Eu só servi para agregar apoio para o Íris, mais nada. Apoio de quem? Servidor público, por exemplo, com quem eu tenho muita afinidade. Eu vim do movimento classista, né? E eu gosto muito da confiança dos servidores. Mas do meu bairro, onde eu moro desde 70, e muitos outros do segmento evangélico, eu sou batista, enfim, eu fui usado para agregar isso, mas eu não gozava da confiança. Então eu tive uma série de problemas que me levou, por exemplo, a pensar em desistir no primeiro turno. Pensar não, a fazer uma tentativa de desistência no primeiro turno. Eu cheguei a conversar com o próprio Íris e com o Braga, o presidente do meu partido, dizendo que escolhesse outro vice, que gozasse da confiança deles. Bem, o Íris, só para resumir, professor, ele falou que resolveria o problema. No segundo turno, eu fiz nova tentativa de sair, depois de um episódio na Universidade Federal, onde o pessoal pensou que eu tinha colocado a campanha abaixo. Eu fui representando eles e teve um episódio. Bem, eu sei que esses fatos todos me levou a tentar desistir, e o presidente do meu partido pediu encarecidamente que eu não saísse. Ele era também o Jocelino Braga, o marqueteiro da campanha, a agência dele, que era responsável pelo marketing. Ele falou, você vai impor uma derrota ao Íris e a mim, e ao partido nosso. Você não pode pensar só em você agora, você tem que pensar... E de forma que eu cheguei para Ana Paula, filha do Íris, e cheguei a anunciar para ela que não seria mais o vice, que dava tempo de substituir, o TRE, a lei eleitoral permite isso. E, bem, de sorte que eu permaneci, mas já avisando para eles que não assumiria o mandato. E como não assumi, não estou arrependido, porque, na realidade, tudo aquilo que eu sonhava para Goiânia não foi realizado. Eu acho que a gente tem que pensar mais no ser humano e menos em concreto e asfalto. E pensar no ser humano realizar realizações, programas para a saúde, para a educação, para a segurança, e pensar na qualidade de vida do goianiense.
que não é só através de obra que essa qualidade de vida virá. Mas, ó, tá chegando para a gente também, estou aqui com o WhatsApp na mão, chegou uma pergunta de uma servidora, uma professora, ela perguntando que já disse que grande parte do seu segmento é de funcionários públicos, como o senhor viu e como foi a ação do senhor na Lego a respeito da reforma da Previdência do governador Ronaldo Caiado? Olha, eu rompi com o governador Marconi, toda a minha trajetória foi marcada por rompimentos, todos eles, em todos os rompimentos que eu tive com o governo, os dois rompimentos, eu fui eleito com o Marconi, rompi em 2012, depois de duas leis que foram para a Assembleia simultaneamente. A titularidade dos professores, que eu votei contra o governo da qual eu era base, e não só votei, eu subi na tribuna, pronunciei a ponto dos colegas da base pedir para mim, pelo amor de Deus, votar caladinho ou me abster de votar, porque eu estava expondo eles. Bem, e ali eu fui convidado a me retirar e aceitei o convite e fui para a oposição, porque, independente se é oposição ou situação, as bandeiras que eu prometi defender, eu vou defender. Uma delas é o servidor público, especialmente os professores. Então, naquele momento, está votando, professor, o fim da titularidade e o aumento para 13,25 da contribuição previdenciária, que afetaria todos os servidores, inclusive os militares. Tá? O segundo rompimento foi agora. Eu fui eleito com o Caiado e o povo falar, mas esse cara não dá certo com ninguém, não deu certo com o Marconi, não dá certo com o Caiado. Realmente, eu não dou certo com as pessoas que cometem injustiça. E no momento da reforma administrativa, que acabou com os quinquênios e acabou, eu recebi apelo dos professores pelo WhatsApp e não conseguia responder a todos. Mas aqueles que eu consegui, eu respondi dizendo, como eu voto, vocês podem contar. E não só o voto, o trabalho também. Nós pedimos vista, nós abrimos a galeria e lutamos para que a galeria fosse aberta para ser ocupada pelos professores. Nós fizemos emenda no projeto para, pelo menos, nós chegamos a reunir com o governador Caiado pedindo a ele que, se o quinquênio tivesse que acabasse para os futuros servidores, que foi o que o Bolsonaro está fazendo agora na reforma administrativa. As regras que estão sendo alteradas só vão valer para os servidores novos. Eu acho que contrato é contrato. Eu fui contratado para trabalhar 30 anos, eu sabia que com 5 anos eu teria direito a um quinquênio, eu sabia que eu teria direito à licença-prêmio. Eu acho que esse contrato não pode ser alterado no decorrer dele. Né? Então, enfim, nós chegamos a propor ao governador que foi irredutível. Nós temos um governador que não respeita o trabalhador. Aliás, o governador, eu falei isso para ele. Eu perguntei para ele, ele chegou a pedir meu apoio. Eu falei, governador, com quem que o senhor vai passar o seu Natal? Porque eu vou passar com minhas irmãs que são professoras do Estado. Eu vou passar com a minha irmã, que é oficial de justiça. Eu vou passar com os meus irmãos, que são policiais militares. Eu tenho 5 irmãos, professor e a professora que fez a pergunta, que são servidores. Eu tenho sobrinhas que são professoras do Estado concursadas. Então, eu tenho uma sobrinha que é psicóloga do sistema socioeducativo. Então, todos eles sendo afetados. Eu ia passar o Natal com eles. O governador não, ele ia passar o Natal com quem já nasceu aposentado, com os ricos, com os ruralistas. E eu disse a ele, olhando o olho dele, e depois repeti da tribuna. Então, a professora, eu peço que acompanhe o meu trabalho. Eu tenho uma história de defesa, já são 10 anos, 3 mandatos que eu estou a serviço especialmente de todos os servidores, independente que seja militar ou civil, todos eles, especialmente dos professores. Deputado, o seu posicionamento sempre firme diante do que você acredita, sempre falando o que você acha que tem que falar, muitas vezes pode
a imprensa acaba chamando de extremista. Mas eu queria puxar isso porque o senhor já fez uma proposta à prefeitura para o Bolsa Arma, Sim. que é um ferrenho defensor do armamento da população. E o senhor acredita que, uma vez prefeito, esse projeto pode voltar à tona, ou o senhor aposentou esse projeto? Não, professor, não tenho problema com isso. Isso não faz parte do meu programa de governo, mas eu acredito que, devido à forma como que as pessoas, né, o alvoroço que se faz com relação à discussão do porte, que eu nunca propus jogar a arma para cima, como a imprensa distorceu e falou. O último projeto que eu apresentei na Assembleia, por exemplo, eu já fiz 2 tentativas na Assembleia de apresentar um projeto assim, que foi apelidado de Bolsa Arma, né? Na realidade, o Estado ofereceria um subsídio para a compra da arma e ofereceria condições, a gente autorizando o governo que realize um convênio com a Polícia Federal, para que ela viabilize o porte de arma para as pessoas. Entendendo o que, professor? Se o Estado não nos defende, que o Estado pelo menos nos dê condições da gente praticar a legítima defesa. Eu entendo que a pessoa que está devidamente habilitada, portando uma arma, dificilmente ela vai ser vítima de roubo, vítima de homicídio, vítima de violência doméstica. Inclusive, o último projeto que eu apresentei foi no Dia da Mulher. Justamente no Dia da Mulher, 8 de março, eu apresentei um projeto para que as mulheres vítimas de violência elas tenham direito a esse porte, né, através do trabalho do Estado, junto à Polícia Federal. Houve agora uma flexibilização. Eu já vi vários policiais que foram vítimas de violência doméstica, ou tentativa de violência, que o marido não conseguiu praticar violência porque ela porta uma arma. Uma delas era casada com um sargento e ela acabou tirando a vida do seu marido para se defender, legítima defesa. E foi absolvida, cara, pelo tribunal de júri. Então, assim, eu não vejo problema nisso. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito sagrado de se defender. A legítima defesa é algo milenar, ela é permitida pela lei penal, e eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, o problema é a distorção que fazem dessa questão. Eu sempre defendi o porte de arma. Eu nunca defendi armar qualquer pessoa, uma pessoa despreparada. Quando a pessoa vai tirar o porte de arma, ela passa por uma instrução de tiro, treinamento de tiro, noções gerais de manutenção da arma, e ela passa por um exame neurológico, psicológico, um psicotécnico, ela passa por uma série de exames, e só as pessoas que conseguem preencher esse requisito é que tiram o porte de arma. Eu sempre fiz defesa e o meu projeto previa isso. No último projeto, só para encerrar, professor, nós apresentamos assim uma contrapartida da pessoa que tivesse o porte de arma. Ela teria o porte de arma, mas em contrapartida ela seria um voluntário da segurança pública, né, ajudando a segurança pública, informando, atuando quando precisasse atuar, enfim. Então, assim, eu acho que são projetos bacanas. O certo é que nós não temos uma estrutura devida no Estado, nem no município, nós não temos a atenção devida do governo federal quanto à segurança pública, e as pessoas têm que se defender. Não dá para a pessoa continuar perdendo o seu patrimônio, perdendo a vida, inerte, indefesa, sem direito nenhum de se defender. Deputado, essa semana saiu no jornal, a gente sabe que uma das bandeiras do seu mandato é a redução do gasto público, né? Eu não sei se o jornal Opção é uma oposição à Alego, ou se é uma oposição
apenas ao senhor, ele fez um destaque de que mesmo tendo levantado a bandeira de redução do gasto público, os senhores e mais alguns dos seus colegas estão entre os que mais gastaram nesse período da pandemia. Houve um excesso ou foi tudo um gasto dentro do planejamento? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. A minha verba de gabinete, ou a minha verba indenizatória, que é o questionamento aí do jornal, me apontando como um dos que mais gastaram, ela serve para assistir as pessoas. Por exemplo, se o senhor me perguntar, eu gasto 2.000 e poucos reais com alimentação para mim? Não. Eu nem gasto comigo. Eu gasto com o meu gabinete, que eu forneço refeição para todas as pessoas. A verba está lá, professor. Se eu não gastar, sabe para onde ela vai? E o internauta também que está nos assistindo, ela volta para o governador Caiado gastar. E voltava para o Marconi. Eu falei sempre na imprensa, onde me perguntam isso, que eu não confio 10 reais na mão dessas pessoas. Eu acho que eles gastam mal. Eles sim gastam mal o dinheiro público. Então, a verba eu gasto gasolina. As pessoas, aquelas pessoas que me acompanham, que são relacionadas com o meu gabinete, vêm em Goiânia. Os militares, por exemplo. Ele vem em Goiânia precisando de um auxílio. Por exemplo, o militar tem que vir aqui fazer uma junta médica. Eu já lutei muito com a PM para que ele faça essa junta médica lá no interior, que se promova convênios para que ele não precise se deslocar. Alguns policiais perderam a vida com isso. Ele vem de carro próprio fazer um exame médico para concorrer à promoção. Ele vem aqui, professor, para fazer a prova de aptidão profissional, o teste de aptidão profissional, né? Ele vem fazer para concorrer à promoção. Ele vem aqui na capital. Ele vem tratar de saúde aqui, porque lá no interior o IPASGO não atende, não tem hospitais conveniados, nós temos carência de convênios no interior. Ele precisa de um auxílio, eu auxilio. Né? E inclusive, a parte do recurso senhor, né? é gasto com o próprio gabinete. Eu tenho a alocação de um veículo que é apto a andar nas ruas de Goiás. Eu convido a todo internauta a andar nas ruas de Goiás para ver como que é a rua e que carro a Assembleia fornece. Eu já tive quase carro capotado por causa dos buracos. Então eu acabei locando um carro melhor e que me dá mais segurança para trafegar, e eu viajo muito. Eu rodo esse estado todo. O estado me conhece e me vê em cada canto do estado. Enfim, a verba é paga com isso. Em plena pandemia, eu fiz um contrato de locação desse veículo. Eu posso interromper durante a pandemia? Posso, mas eu vou ter que continuar pagando. Eu posso devolver o carro, mas eu tenho um contrato meu, dura 1 ano. Então são essas questões. A coisa não é simples assim, igual o jornal colocou, e o jornal também ele faz muito proselitismo com isso, enfim, e trabalha muito. Eu não tenho problema nenhum de responder isso. Eu uso a verba mesmo, eu uso em socorro às pessoas que precisam de mim. Não, esse dinheiro não é gasto, é menos gasto comigo, é gasto com o mandato, mas comigo não. Então, eu não aproprio desse dinheiro, esse dinheiro serve para isso, ele vai. Eu sou a favor que acabe, viu, professor? Se acabar para todos os deputados, eu vou ter o maior privilégio de votar favorável e dizer que eu sou contra. Eu acho que tem muitas regalias e desnecessárias. Né? Agora, enquanto ele existir, eu não vou deixar o dinheiro voltar para o Ronaldo Caiado fazer dele o que bem entender. Por exemplo, para os professores que estão nos assistindo, nós estamos sem progressão na carreira, hoje mesmo eu participei de uma manifestação com servidores, nós estamos com nossos direitos sendo retirados, quinquênio, licença-prêmio for usufruto, direitos foram extintos, nós estamos sem database, não paga o piso dos professores, mas da pandemia para cá, e isso é escandaloso, o governo já contratou 1.100, quase, eu falei que eu tenho lá um comissionômetro, né, que mede o número de comissionados. Eu olho no Diário Oficial dia a dia e a minha equipe olha. São quase 1.200, professor, até ontem. Então, assim, novos comissionados no Estado em plena, desde que a pandemia começou.
Então, assim, isso é escandaloso, esse gasto é desnecessário. Uma secretaria inútil foi criada, 12 novas superintendentes. O senhor sabe quanto é o salário de um superintendente? R$ 12.000, é quase o valor do dois superintendentes paga a verba indenizatória de um deputado. Então, assim, isso é escandaloso. Uma secretaria da retomada, Estado nenhum criou secretaria de retomada. Então, essas coisas aí, eu não posso pegar, eu pego esse dinheiro, eu abro mão, os outros deputados não abrem e ele volta para o governador Caiado fazer graça, contratar, ampliar sua base para ser reeleito em 2020, em 2022. Isso aí, para mim, eu acho que não é... Né? Para mim, eu prefiro gastar o dinheiro, eu acho que eu gasto melhor que ele. Inclusive partiu, eu estive lendo em algum lugar que partiu do senhor uma proposta de redução do valor da mensalidade do IPASGO, né, pelo fato dele não estar atendendo como deveria um plano de saúde atender a população. Sim, igual eu falei para o senhor, eu faço muito defesa do servidor. O IPASGO ele suspendeu as consultas eletivas, as cirurgias eletivas, qualquer outro tipo de tratamento ou procedimento eletivo. Mas continua cobrando a mesma coisa, né? Nós continuamos pagando essa taxa do IPASGO altíssima. Eu acho que é justo, já que limitou o atendimento, somente emergência, limitar de forma proporcional também a cobrança. Então, isso já passou pela CCJ, foi aprovado, os deputados consentiram, está no plenário lá, eu espero que seja aprovado e que o governador sancione, isso é justiça. Deputado, a maior parte da sua carreira foi durante o período do governo do ex-governador Marconi Perillo, né? E depois que o senhor se tornou um deputado, o senhor foi um ferrenho crítico dele, a gente já sabe, conhece toda a história. O senhor acha que o ex-governador ainda será preso? Eu espero que sim, eu acredito na justiça, professor. Eu fiz muitas denúncias relativas ao governo dele, enquanto ele esteve à frente do governo. Era assim, as coisas eram muito visíveis, a pessoa bastava olhar um pouquinho que veria. Quando o Marconi trouxe as organizações sociais, eu cheguei a reunir com o Ministério Público que tinha preocupações com as organizações porque elas não licitavam, elas pagam salário acima do teto. Enfim, eu fui com o MP falou que não podia fiscalizar. Aquilo ali me cheirava, então, professor, a corrupção. E não deu outra. Quantas organizações sociais foram questionadas no governo Marconi? O Jaime Rincon, nós tínhamos policiais que trabalhavam com ele. E eu obtinha, por ser da área policial, eu obtinha informações que eu vou falar para o senhor. Até o Satanás duvida das coisas que eram me repassadas. Quando eu rompi com o governo, além desses projetos, né, que eu citei, havia um outro fator que me levou também, me causou incômodo de ficar na base, que era a Operação Monte Carlo, onde eu tive acesso privilegiado a inúmeras gravações que não foram reveladas até hoje pela imprensa. Dentre elas, professor, só para que o internauta entenda, e o senhor também, o governador conversando com deputados da oposição, que pediam para ele cargos, que pediam... Quer dizer, até os deputados de oposição se vendiam para o governador. Dentre elas, também, gravações do governador com o prefeito Iris Rezende. Né? Então, o senhor se lembra que a Monte Carlo ela se deu no ano de 2012, em fevereiro de 2012 ela foi deflagrada, e todas aquelas revelações dele, e logo posterior eu tive acesso a várias gravações. Por que eu tive acesso? Porque tinha um cidadão que trabalhou na campanha de 2010 para o Marconi e que levou um calote. O Marconi ficou devendo. Esse cidadão, ele acabou sendo indiciado, quer dizer,
O Marconi tinha tanta influência que ele não pagou o cidadão foi cobrar, ele arrumou uma casinha para o cidadão acabou sendo indiciado. Mas ele falou, bom, agora como indiciado eu tenho condições de pedir todos os autos. Ele pediu os autos, ele teve acesso a todas as gravações e me chamou um dia, porque me achava um deputado combativo, e me mostrou uns 40 minutos de gravações que ninguém sabe, ninguém conhece, mas eu ouvi as gravações. Então, o próprio governador conversando com Iris Rezende sobre assuntos diversos, enfim. Essas coisas todas eu tive acesso. Eu não tinha, minha consciência não permitia ficar do lado do governo desse. Eu tinha consciência plena de que tratava-se de um cidadão corrupto, o governo dele era corrupto, né? Havia papo dele com o Chiquinho de Oliveira, para a eleição do Chiquinho de Oliveira, de Caixa 2, envolvendo Caixa 2, onde é que o dinheiro seria entregue. Então, bem, eu vi todas essas mazelas. Minha consciência não me permite ficar do lado de um cidadão desse. Eu tenho convicção, professor, que tudo isso está na mão da justiça e que mais cedo ou mais tarde nós não temos uma justiça célere, nós temos justiça lenta, mas que mais cedo ou mais tarde ela acaba julgando, e quando for julgado, agora as discussões da prisão em segunda instância estão voltando à pauta lá no Congresso, eu espero que seja aprovado, e que esse cidadão ele seja posto na cadeia e pague pelos desvios que ele cometeu, né, dentre outros crimes, frente ao governo do Estado. Tem que ter justiça nessa democracia, né, deputado? Então, com certeza. A gente sabe que, principalmente os representantes da segurança pública, a PM, antes, primeiramente, o pessoal da saúde e, posteriormente, o pessoal da segurança pública, são as maiores vítimas da pandemia. Hoje, recentemente, nós tivemos aí um triste número de uma quantidade enorme de policiais militares que foram mortos por causa da pandemia. Nesse contexto aí, vamos fazer uma análise geral, só acha que os governos federais, estaduais e municipal estão fazendo tudo que estão ao seu alcance ou ainda falta muita coisa? Principalmente, assim, o municipal, né, que é o que a gente está mais debatendo aqui. Sim, professor, eu sou um crítico das ações de todos os governos. Eu acho que o governo estadual, todos eles têm responsabilidade. Eu recebi uma denúncia recentemente, quando a pandemia, a questão da pandemia, né, da transmissão da Covid vinha crescendo aqui no nosso estado, e as ocupações de leitos, enfim, de UTI, de enfermarias. E aí eu recebo uma denúncia lá do VaptVupt, quando o governo começa a flexibilizar o VaptVupt da Cidade Jardim. Bem, lá no VaptVupt, duas servidoras, elas passaram mal, né, e foram afastadas. O exame foi feito e detectou, constatou, né, positivo para a Covid. Bem, o que acontece? Essas servidoras foram afastadas, os servidores que tiveram contato com ela, vale lembrar que lá no VaptVupt, elas compartilham objetos, né, de uso do expediente, compartilham equipamentos, né, vai lá na impressora e aperta o mesmo botão. Eu perguntei para esses servidores se eles dão pelo menos álcool em gel. Não, cada um leva de casa se quiser. Máscara também não, cada um usa a sua. Então, assim, eu digo para o senhor, o Estado não fez nem o dever de casa, nem com relação aos seus servidores. O governador anunciou hoje, professor, depois do popular escancarar que 10% dos policiais militares contraíram a Covid, é um índice muito mais alto, infinitamente mais alto que o índice brasileiro, que é o índice do Estado com relação à população em geral. Se você pegar esse universo de policiais, 10% contraíram a Covid. Por quê? Porque não tem nenhum protocolo. 28 já faleceram policiais, só militares, ainda tem civis, tem bombeiros, tem
lá do auxiliar de autópsia, dentre outros. Então, assim, não há protocolo nenhum do Estado. No município, professor, eu acho equivocada a ação do município. Se prefeito fosse, eu chamaria os prefeitos aqui da região metropolitana, pelo menos, para que a gente adotasse um protocolo só. Não adianta Goiânia fechar e Aparecida abrir o seu comércio, flexibilizar. Os consumidores vão daqui para lá comprar. O trabalhador, se aqui em Goiânia flexibiliza e lá em Aparecida faz o contrário, isola, o trabalhador vem trabalhar aqui e volta para casa, dorme lá. Em Bela Vista, a mesma coisa, em Nova Veneza, a mesma coisa, em Santo Antônio de Goiás, em Nerópolis, Goianira, Aragoiânia, né, Hidrolândia, enfim. Aqui em Goiânia tem trabalhadores de diversos municípios. Fazer um protocolo diferente em Goiânia, outro em Aparecida, outro em Bela Vista, outro, não funciona. Então eu achei equivocado. Aqui em Goiânia, essa testagem que está acontecendo agora, eu faria no início. Diante dos primeiros casos, nós deveríamos testar, que é isso que nos ensinam os infectologistas, né? E me parece que tem uma denúncia aí que parece que o governo municipal não gastou nem 30% da verba que chegou até ele no combate ao Covid. Eu acho que guardou o dinheiro e está fazendo a testagem quando o vírus já perdeu o controle do vírus. Né? Eu acho um erro. Eu acredito, eu sempre falei, professor, que eu acho que esses erros que foram cometidos, esses equívocos, eles foram propositais. Tá? Tem muita gente, e isso é uma das coisas que eu vou criticar muito na minha campanha, são os favorecimentos. Tá? Você quer favorecer um hospital? O senhor acha que alguém que lucra com a doença das pessoas, que é dono de um hospital, ele não quer que essa doença se alastre? Ele vai ganhar mais dinheiro. Lamentavelmente, nós temos muita gente assim no Brasil, eu acho que a grande maioria, nos governos mais ainda, eles são influenciados, e eu acho que essa ação foi proposital para permitir que o vírus se alastrasse, que muita gente ganhasse dinheiro. O próprio poder público, tem gente que ganhou. O que a gente mais ouviu foi dizer que os preços subiram porque a procura aumentou. Olha, esperaram os preços subirem. Lá em novembro do ano passado, professor, a gente já estava ouvindo falar da Covid, que poderia se tornar uma pandemia. Por que naquele momento o município de Goiânia, o estado de Goiás, não se prepararam para receber esse vírus, sabendo que a Itália já estava tendo um contágio absurdo, número de mortes, mostrando a falência dos hospitais? Nós não aprendemos lá com os problemas dos outros. Então, assim, eu acho que isso foi proposital e que é justamente para isso. Vamos guardar o dinheiro, vamos esperar uma boa proposta para a gente comprar, e acho que eles encontraram uma boa proposta. Vai comprar teste superfaturado e fazer esse monte de testagem, mostrando para a população como se fosse uma ação positiva. Eu não vejo nada de positivo nisso. Eu acho que nós dois somos contemporâneos, né? Talvez o senhor seja um pouco mais jovem que eu, mas a gente vê nessa situação aí quase um novo Césio 137, né? Como o servidor público foi tratado com descaso, está essa situação. Mas, enfim, deixa eu dar uma corrida aqui, porque a gente quer ouvir um pouco também as propostas do senhor para Goiânia, porque senão a gente só fica debatendo aqui. O papo está muito bom, diga-se de passagem, né? Nessa briga aí do PSL com o presidente Jair Bolsonaro e tudo, o senhor ainda tem a esperança de ser apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro aqui em Goiânia? Professor, eu vejo a política diferente dos meus colegas que estão concorrendo. Todos eles vão buscar apoio de caciques, quer que venha um grande líder político no seu palanque. Eu não busco isso. Eu quero apresentar o meu projeto, eu quero discutir Goiânia. Eu vou focar nisso.
Não vou perder tempo buscando. Eu não quero a presença. Alguns eu faço questão que não passem perto do meu palanque. Né? Os daqui de Goiás, os caciques que governam aqui, eu combato isso. Nós não temos só a opção do MDB, do PSDB e do PT, não. Nós temos outras opções. Né? Nós precisamos renovar. Esses já passaram, já governaram e eles têm o mesmo estilo. Então, assim, eu não busco. Se o governador Ronaldo Caiado hoje me procurasse e falasse assim, eu quero subir no seu palanque, eu gosto de você, eu pediria a ele para ficar lá no Palácio governando o estado de Goiás. O presidente Bolsonaro, ele agrega, sim, eu acho que eu apoiei o presidente Bolsonaro, acho que na maioria das suas ações ainda ele está fazendo aquilo que eu esperava. A gente não verificou grandes casos de corrupção no governo dele, casos pontuais envolvendo a família, mas no governo dele não. Eu vejo as obras que o governo tem realizado, que ficaram paradas, que são obras que são, como, por exemplo, as relativas à transposição do São Francisco, levando a água para o Nordeste, os poços que estão sendo lá, são políticas boas para quem mais precisa, né? Falta, ainda é pobre de política em relação à educação, em relação a outros setores, a saúde mesmo. Acho que a atuação com relação à pandemia ela não foi equivocada. Né? Nós ainda temos um ministro que eu não colocaria lá, ele não entende de saúde, ele entende de tática militar, enfim. Mas eu acho assim, na maioria, eu gostaria assim de ter o presidente no meu palanque de todas essas, embora eu não faça questão disso. Eu acho que as nossas campanhas são ser virtuais, é uma grande oportunidade para que a gente não seja carregado por um cacique, mas que cada um caminhe com suas próprias pernas e que defenda o seu projeto. O projeto é que tem que valer a pena nesse momento. Assim, só mais uma questão aqui meio polêmica, que envolveu até o atual prefeito, e depois eu vou passar para a última pergunta, senão a live vai tá quase terminando aqui, é só 1 hora que o Instagram permite a gente conversar. A Guarda Municipal, essa ação que envolve a Guarda Municipal, no seu governo, assim, caso ocorra a eleição, ano que vem, ela vai continuar, ela vai ter poder de polícia sem querer depreciar, ou o papel da Guarda Municipal é outro? Professor, eu vejo assim que a atuação da Guarda Municipal em Goiânia é equivocada por falta de comando eu estou falando em relação ao prefeito. O prefeito ele não atribuiu à Guarda uma função própria de segurança pública. A Guarda cumpre os papéis de sempre, o camelô está lá na 44, as pessoas lá causando aglomeração, a Guarda vai lá para acabar com a aglomeração e servir para fazer esse trabalho, vigiando ali os parques, enfim. Eu acho que a Constituição conferiu à Guarda o poder de polícia e inseriu a Guarda entre os órgãos que compõem o sistema de segurança pública no nosso país. Eu acho que ela pode ser melhor utilizada. Eu pretendo, se o nosso objetivo for alcançado, né, ou quando ele for alcançado, dar à Guarda uma atribuição especial de segurança pública de fato, com comando, com operações montadas, atuando especialmente na periferia, porque o centro já está muito bem vigiado pela polícia militar, né, pela polícia civil, enfim. Nós precisamos da Guarda na periferia. Eu quero, inclusive, professor, realizar um concurso que ele não vai estar propriamente... eles não serão integrantes da Guarda Municipal, mas eles estarão relacionados ou terão relação com a Guarda Municipal, mas com comando próprio, para o trabalho de inteligência, algo que eu quis fazer sempre na PM, eu fiz curso na ABIN, e nós precisamos criar um serviço de inteligência de fato, porque ele dá resultado. É oneroso, mas ele traz resultado. Mas é um concurso próprio para isso, formação própria e um comando próprio para isso.
E a guarda vai fazer monitoramento da cidade, através dessa inteligência e da guarda também interligados, e montando suas operações conforme a inteligência ela repassa as informações. Eu quero levar essas câmeras, professor, eu sei que o tempo é exíguo, mas as câmeras que hoje servem para multar as pessoas, para a indústria da multa, eu vou transformar em indústria da segurança pública, e elas são uma ferramenta já valiosíssima na mão da inteligência. Eu quero monitorar a periferia. É lá o Goiânia Viva, é o JK, é o Cerrado, é o Madre Germana, é o Estrela d'Alva, o Tremendão. São esses bairros periféricos que são mais vulneráveis à violência. Esses serão monitorados com essas câmeras que nós vamos tirar do centro, que só estão servindo para multar, para fazer monitoramento de fato, e um objeto valioso na mão do serviço de inteligência. Deputado, são dezenas de perguntas que, inclusive, eu vou passar para a sua assessora posteriormente, para que, se o senhor quiser, numa outra live, a gente está aberto, uma próxima live, né? Como, por exemplo, a gente sabe que medo o senhor não tem, e chegam muitas perguntas com relação ao transporte público de Goiânia, né? A gente sabe que é um dos piores capitais do Brasil, e o nosso prefeito já foi eleito várias vezes, prometendo. Eu lembro uma vez de uma campanha dele que prometeu resolver o problema em 30 dias, e aí está o principal vetor do Césio 130, do Césio, estou pensando lá no Césio, do Covid-19, está aí dentro. Mas essa aqui é uma pergunta que eu queria deixar para depois, que a nossa live professor, só sobre o transporte, o meu projeto é o mais arrojado para isso. Nós vamos trazer o metrô, nem que seja através da própria iniciativa privada, com recurso totalmente da iniciativa privada. Mas eu quero também, eu vou salvar a vida das pessoas que moram na periferia e que ficam lá 1, 2 horas esperando o ônibus. Nós vamos acrescentar, enquanto isso não acontece, a gente não tem um sistema totalmente estruturado, a liberação das vans do transporte alternativo, interligando lá a periferia ao centro. Ninguém vai ficar num ponto de ônibus 1 hora e meia, igual eu vi, visitando cada bairro. O último que eu fui lá no Cerrado. Não vai, isso aí eu garanto para o senhor. Eu não tenho o rabo preso com as empresas, eu nunca recebi doação de empresário do transporte público, não conheço os donos de empresas, nem quero conhecer. E quem vai mandar no transporte não são as empresas igual hoje, que elas mandam, põem o ônibus que quiser. Eu chamo de Transcovid, é o maior transmissor da Covid, né? Isso não vai acontecer se nós formos prefeito de Goiânia, a população pode ter certeza disso. Deputado, assim, de forma bem sucinta, né? A gente vai até a live, até o próprio Instagram tirar a gente do ar aqui. Eu queria que o senhor, dia 1º de janeiro, né, de 2021, assumindo o cargo da prefeitura, o senhor vai pegar uma Goiânia, assim como todo o Brasil e como o mundo, completamente arrasada economicamente, socialmente, e de forma sucinta, assim, qual é o seu plano para recuperar Goiânia da crise do Covid a partir do ano que vem? Professor, eu acho que, vou falar a verdade para o senhor, Goiânia foi a que menos sofreu. O IPTU todo mundo continuou pagando, né? O ISS também. Isso aí todo mundo, as empresas fecharam, mas o ISS está sendo cobrado. A prefeitura, uma coisa que o prefeito não fez foi perdoar ou garantir algum tipo de fomento, suspender a cobrança de nada. Ele foi contra, inclusive, parcelar. Então, eu acho que, devido a isso tudo, até lá, eu espero que a vacina venha, mas quem pegar a prefeitura vai pegar com a arrecadação quase que normal, né? O que está sofrendo muito são os cofres, talvez, do Estado com a questão do ICMS, embora esse mês nós tivemos informação da própria Secretaria de Finanças, da Secretaria de Economia, de alguns auditores, colegas nossos, e nos informaram que houve um aumento de 400 milhões, um incremento na arrecadação, né? E isso representa 30% de aumento, né, na arrecadação desse mês. Então, assim, eu sinceramente, a atividade econômica ela se adaptou.
ela não parou de tudo, ela se adaptou e continua funcionando. Os estabelecimentos estão aí, nós tivemos fechamento de muitos, nós queremos é reabrir, nós temos um projeto para reabrir os estabelecimentos que fecharam, né? Alguns que o Íris matou com esse BRT, por exemplo, que ele acabou com ponto, né? Alguns pontos comerciais, prejudicou bastante o comércio, mas enfim, é uma série de ações que a gente precisa fazer e essa economia ela precisava de retomada mesmo antes da pandemia, porque ela vem sendo, ela não vem merecendo a atenção devida por parte do poder público municipal. E nós vamos fazer essa retomada, o senhor pode ter certeza disso, e cada internauta também. Então, deputado, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, dizer que nosso canal, essa live vai ficar gravada aqui, a gente também transpõe ela para o canal Magel, edita e transpõe para o canal Magel, e assim que o senhor precisar de um vetor de comunicação, estiver disposto a falar com professores, com jovens, a gente está aberto aqui, né? Lembrando que nós não temos nenhuma intenção política com isso, a não ser deixar os nossos professores, os nossos colegas e os nossos alunos bem esclarecidos para poder realmente, nesse momento de crise, escolher o melhor prefeito. É isso que a gente precisa para Goiânia. Muito obrigado, professor. Uma hora é muito pouco. Eu queria falar ainda de educação, de saúde, do nosso Sim. projeto. Eu queria falar, professor, do projeto que nós temos social para Goiânia, com relação a moradores de rua, enfim, da mobilidade em geral, né? O que eu penso, o que a gente quer. Graças a Deus, o plano diretor de Goiânia só vai ser aprovado, apreciado na próxima legislatura, né, no próximo mandato do próximo prefeito e da próxima Câmara Municipal. Então, assim, isso ameniza muito a questão tributária, que a gente também vai discutir a partir do próximo mandato, né? Então, assim, mas numa outra oportunidade a gente pode falar disso. Eu acho que o nosso projeto vem de encontro aos interesses do goianiense, mas numa próxima oportunidade a gente pode falar. Eu agradeço o senhor e agradeço cada internauta que assistiu essa live. Vamos ter concursos na Secretaria Municipal? Eu sou contra o temporário, eu sou contra o comissionado, nós vamos ter muito concurso. Um primeiro deles é para a área de inteligência que eu falei para o senhor. Nós vamos criar uma inteligência de fato. Eu vou mostrar para o Estado o que é trabalho de inteligência e os resultados que isso traz. Pelo menos 50 vagas para o trabalho para os agentes de inteligência, que serão muito bem remunerados e capacitados para exercer essa função. Inclusive, nesse período da pandemia, né, se não fosse uma ação ferrenha da sociedade, o prefeito, a primeira coisa que ele fez foi dispensar os trabalhadores municipais, professores municipais, que eram apenas de contrato especial, né, e deixando as pessoas sem renda alguma no meio da pandemia, né? Eu acho que pegou meio mal para o prefeito Íris Rezende fazer isso, né? Não? Pegou muito mal, professor. Eu tive a oportunidade de me solidarizar com com esses profissionais que foram dispensados, e é por isso que eu defendo o concurso público, né? Quando o temporário, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Geralmente eles dispensam no final do mandato para ajustar as contas e acabando prejudicando os serviços prestados, seja de saúde, educação, né, segurança. Eu sou contra qualquer tipo de temporário, eu sou contra esse número absurdo de comissionados substituindo, até descumprindo a Constituição, né? A Constituição determina que funções comissionadas é só para exercer função de gerência, de liderança, né, de comando, enfim. E aqui no Estado, de direção, aqui é diferente, né? Tanto no Estado como no município, qualquer função pode ser função comissionada. Então, assim, eu sou a favor do concurso público, eu acho que ele garante a efetividade. Essas pessoas jamais seriam mandadas embora se elas fossem efetivas, né? Através do concurso público. Acabou, faltam 10 segundos, 3.
Então, deputado, precisando da gente, nós estamos.